No mês em que tem comemorações sobre o Dia da Mulher, o Senado aprovou 3 projetos de lei de combate à violência contra a mulher. Tem a ver com aquelas vinganças em que o homem publica imagens íntimas sem permissão e também mensagens de conteúdos violentos que propagam ódio ou aversão às mulheres. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em crimes virtuais, Leonardo Pacheco. Tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Bom, essas leis, na verdade, são derivações de leis que já existem, mas agora, tipo, para a internet, ou seja, não muda muita coisa. Exato, não é uma... eu sempre falo, a gente fica falando, precisa de uma lei para a internet, precisa de uma lei só para a internet. Eu sou um pouco reticente em relação a isso, eu acredito que não precisa necessariamente. É óbvio que uma legislação que visa proteger a mulher vítima de violência será sempre bem-vinda. Mas também a gente tem que questionar um pouco a utilidade disso daí. Por exemplo, um desses projetos, ele quer incluir na Lei Maria da Penha a violência praticada pela internet. Poxa, a intenção é muito boa, mas isso nunca impediu que se aplicasse a Lei Maria da Penha para os casos de violência, né? Quem já atua nisso daí, quem já atua especialmente no combate à violência contra a mulher, já tem são vários episódios em que é aplicado, inclusive para atos praticados na internet. Então, assim, em alguns casos, essa medida ele tem uma utilidade um pouco questionável, porque não vai alterar em nada, né? A Lei Maria da Penha, ela fala, é reconhecido como violência contra a mulher toda conduta que causar... Aí vai falando um rol lá de situações. Toda conduta que... O que uma dessas leis, a intenção delas era incluir a internet. Então vai ficar toda conduta que... vírgula, inclusive na internet. O que, com todo respeito a quem está divergindo, mas o que é de uma inutilidade terrível, porque quando se escreve toda conduta... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Então tem essas medidas que a gente fica... Eu sou muito pé atrás com medidas assim, casuístas e até mesmo populistas, né? Infelizmente nós estamos em ano de eleição e existem inúmeros projetos, Brasil afora. De cada estado tem um projeto que é para justamente ser a bandeira de um eventual candidato à reeleição, de alguma coisa assim, e a gente vê isso com um pouco de desconfiança, né? Mas mesmo em face de todos esses cenários, que bom que o legislador está, ainda que por um interesse espúrio, por um interesse um pouco pessoal, mas ainda assim ele está se preocupando com a violência contra a mulher, que é algo que são inúmeros os casos de gente que morre, de gente que vidas que são destruídas por conta disso, e realmente é algo que merece a nossa reprovação e a atenção do legislador. Nós tivemos recentemente um caso aí, quer dizer, sempre tem casos, né? Mas da atriz Paola Oliveira, que teve, né, fotos enquanto ela trocava de roupa durante uma gravação, alguém tirou foto e publicou, né? Exatamente, isso daí, e é até curioso, porque neste caso da atriz Paola Oliveira, não se enquadraria na Lei Maria da Penha, não se enquadraria em nenhuma outra dessas 3 leis aprovadas pelo Senado, justamente por tecnicismos ou até mesmo por falha da legislação. Esse de falha da legislação é uma coisa muito interessante, porque você vê que a gente ainda tem que caminhar muito para ter uma legislação eficiente. O que todo mundo chama, né, a Lei Carolina Dickmann, né, que fala, quando você invadiu a conta de alguém, pegou fotos, pegou um monte de coisa. A Lei Carolina Dickmann, ela fala, invadir dispositivo informático protegido por senha. Ou seja, se eu invado o seu celular, que o seu celular está sem senha, eu não me enquadro nessa lei, eu não pratiquei o crime. E aí seria para o direito eles chamam de fato atípico, né? Fato que não está tipificado. E aí a pessoa, o criminoso, né, não vai ser punido porque nem criminoso ele é. Nesse caso, a pessoa teria tirado fotos dela e divulgado. Ele tirou uma foto durante uma gravação. Isso, enquanto ela se trocava, e mandou para um grupo, pelo que eu soube, ele mandou para um grupo de colegas. E aí você vê que é interessante porque é tido como o errado o colega que passou a foto. Não é ele.
E, ao meu ver, independente, ainda que não seja isso a proteção à imagem e tudo mais, aquilo dali é um fruto de um trabalho. Era uma novela que estava sendo gravada. Uhum. Para mim, eu enquadraria muito mais, e a pena é até maior, para divulgação de segredo industrial, de segredo profissional, porque ele, como cinegrafista, ele tinha a obrigação de manter sigilo daquilo dali, e ele rompeu com aquela obrigação de manter sigilo. Então, você vê que a legislação ainda tem muito a caminhar, né? Ele protege muito mais, ele pune com muito mais rigor uma divulgação de um segredo profissional do que uma exposição de uma imagem íntima de uma pessoa. Quer dizer, aí nesse caso é que a lei deveria ser mudada, Exatamente, né? E não é. Então, os esforços, a energia que o legislador gasta é para acrescentar a internet no rol de ações que já atingidas pela Maria da Penha, coisa que já existe. Esse caso, esse exemplo de proteger muito mais o patrimônio do que a imagem, especialmente da mulher, tem um caso nos Estados Unidos que é bem interessante, que foi uma garota que teve fotos dela íntimas publicadas, e ela descobriu que tinham em 5 servidores estavam as fotos dela publicadas. E ela mandou uma cartinha, mandou uma notificação para os servidores e falaram: olha, retira as fotos, são fotos íntimas minhas, Aí falou, eu sou até menor de idade, eu não queria que ela seja, mas ela falou alguma coisa assim, retira, foi sem consentimento, não tinha nada, eu não estou autorizando. E os 5 servidores receberam aquilo dali e ignoraram, falaram: não vamos retirar, porque a gente só retira com ordem judicial. E aí, o que ela fez? Espertamente, ela sabia que o custo de um processo ia ser muito longo, ia ser muito demorado. Ela foi lá, ela fez um molde em gesso dos seios e da genitália e patenteou, que lá nos Estados Unidos você pode patentear, né? Ela patenteou falando: olha, agora isso daí não é mais a minha imagem, isso é propriedade industrial minha. E agora você não está mais violando a minha imagem, você está violando a lei tal que protege a propriedade industrial, e vocês têm 48 horas para retirar. Em 24 horas, todas elas foram retiradas. Então, olha como que até mesmo em países que a gente fala que são mais evoluídos, né, mais juridicamente estabelecidos do que a gente, lá mesmo, ainda assim, a mulher ainda é vítima de menosprezo da legislação. É isso que eu ia falar, né? O quão ridículo é uma mulher ter que correr atrás de pensar uma forma para se proteger por conta de falta de respeito, né? É um exercício diário, né? Isso daí, as mulheres passam isso por... Eu presencio, né? E, lamentavelmente, a gente vê casos que faz parte do cotidiano. A mulher sempre tendo que não só se impor, mas estabelecer alguma estratégia para fugir de um assédio, fugir de um preconceito, fugir de uma situação de violência, de uma situação de machista, de uma situação que lhe causa prejuízo, que lhe causa dano, né? Das coisas mais comezinhas, as mulheres, né? Aquela mulher que, infelizmente, que na balada tem que fingir que tem namorado porque não quer ficar com o sujeito. Aí ele tem que falar pro cara: não, eu tenho namorado. Aí o homem para, porque ele respeita o cara, não respeita a mulher. Absurdo, né? E os exemplos são infinitos, né? Tem um nome que é usado para essa divulgação, que é revenge porn, que seria uma vingança pornográfica. A pornografia de revanche, né? Pornografia de revanche é algo que é praticado, lamentavelmente, né? As pessoas, especialmente no término da relação, né? É sempre a vingança que move, né? Infelizmente, é sempre a vingança que vai mover. E tem também outro tipo, um nome que é utilizado também, é o slut shaming. Slut shaming é quando você quer agredir a pessoa expondo uma prática sexual, expondo a intimidade da pessoa. E você quer, shame seria vergonhoso, né? Slut é alguma coisa semelhante como vadia, né? Então, assim, olha, ela é vadia, vamos agredi-la, vamos isso, porque ela não vale nada. A Geni, da música do Chico Buarque, é um exemplo, né?
desta prática. Normalmente, nesses casos, existem dados que comprovam, por exemplo, que são sempre homens que fazem isso em relação às mulheres? A maioria dos casos, sim, mas existem casos que são as mulheres também, mas as mulheres elas estão reproduzindo estereótipos machistas. Uhum. Elas estão reproduzindo atitudes machistas e, às vezes, até confiando em uma reprodução, em uma repercussão machista daquilo dali. Às vezes já vi casos em que uma garota não gostava da outra colega da faculdade e recebeu aquilo dali e resolveu postar para atingi-la. Há uma outra que também não gostava porque ela imaginou que tomou o namorado de aquele monte de coisa. Você tem isso daí, mas a gênese disso tudo ainda é a misoginia, ainda é o machismo, não é... ainda que praticado por uma mulher, a gênese disso, lamentavelmente, é o machismo. Né? É triste em 2018 ter que falar isso, né, para as pessoas, olha, não pode fazer isso. Infelizmente. E o combate, o combate a esse tipo de comportamento, né, é uma tarefa de enxugar gelo. É um exercício diário. Eu me cito como exemplo, provavelmente... O eu de 10 anos atrás é diferente de hoje e vai ser, eu espero que eu evolua ainda mais, né, que seja melhor do que daqui a 10 anos, daqui a 10 anos no futuro. Mas a gente precisa perceber que o mundo está evoluindo, a sociedade está evoluindo e, poxa, não custa nada a gente evoluir junto. Né? Não custa nada a gente acompanhar aquilo dali e evitar mesmo a repetição de frases machistas, de estereótipos, de coisas que, se já foram piadas no passado, se já foi piada no passado, se já teve graça no passado, hoje em dia já não tem mais. Então, que deixe isso para registrado no passado, não atualmente. É um exercício diário de autocontrole até, mas é um exercício diário. Nós temos evolução, né? Exato, lutar, né, pela evolução, senão a gente caminha para a barbárie. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado.